Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui é do canal Física Einstein e suas tecnologias. Aqui quem fala é Jackson Gomes. Então iremos resolver alguns exercícios do conteúdo Estudo dos Gases e Termodinâmica. Quem não assistiu à videoaula Estudo dos Gases e Termodinâmica, eu vou deixar um link abaixo aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem, para ter suporte para resolver as questões, os exercícios que vão ser falados agora. Então vamos lá para a questão 4. A questão 4. Os pneus de um automóvel foram igualmente calibrados a uma temperatura de 17 graus Celsius após uma viagem. Ao medir novamente a pressão dos pneus, o motorista notou que havia aumentado 20% em relação à inicial. Admitindo que não houve variação de volume, calcule a nova temperatura dos pneus. Então vamos lá para o meu caderno interativo para resolver essa questão. Então a questão 4. O primeiro passo é tirar os dados da questão. Lá me disse que a temperatura inicial é de 17 graus Celsius e a pressão final 20% em relação à pressão inicial. Então aumentou 20% em relação à pressão inicial. Então de primeiro momento, para todo cálculo de transformação dos gases, a gente vai utilizar a equação geral dos gases, que é pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Então, de primeiro momento assim, a gente vai resolver essa questão utilizando essa equação geral dos gases. Primeiro momento, a temperatura inicial, que está a 17 graus Celsius, eu tenho que transformar para a temperatura Kelvin. E na termologia, quando nós transformação de uma temperatura para outra temperatura, então a temperatura Kelvin, que vai ser representado por TK, é igual à temperatura Celsius, que é representado por TC, mais o ponto de fusão da água. O ponto de fusão da água na temperatura Kelvin vai ser de quanto? 273 Kelvin. Então, para mim encontrar essa temperatura Kelvin, eu vou fazer o que? No lugar de TC, eu vou colocar 17 graus Celsius. Então, vai ser 17 mais 273. Então, essa temperatura inicial transformada para Kelvin vai ser igual a quanto? 290 Kelvin. Então, a temperatura inicial transformando para Kelvin foi de 290 Kelvin. Então, com esta fórmula aqui, que eu faço a transformação da temperatura Kelvin para a temperatura Celsius, ou da temperatura Celsius para a temperatura Kelvin. Então, vamos lá para a questão. Primeiro passo, eu sei que a pressão inicial, P1, vai ser os 100% do pneu calibrado, então 100% de P1. A pressão 2, a pressão final, após ele ter andado no carro, então vai ser a pressão 1 mais 20% da pressão inicial, em relação à pressão inicial. Então a pressão final vai ser igual, quem é P1? Quem é P1? 100% de P1. Então, eu vou substituir aqui. Acompanhe no mouse. Então, os 100% eu vou botar aqui no P1. Então, 100% de P1 mais 20% de P1. Então, a pressão final vai ser igual a quanto? A 120% de P1. Então, após ele ter andado o carro, a pressão final vai ser igual a quanto? 120 P1. Então vamos lá. Para eu tirar esse sinal de porcentagem da pressão aqui final, vou ter que dividir por 100%. Então vou fazer uma simplificação, ó, porcentagem com porcentagem. Vou dividir o numerador e o denominador por 10. Não, vou dividir logo por 100.
Então, a pressão final vai ser igual a quanto? A 1,2 de P1. Então, eu vou jogar justamente nesta equação aqui geral, ó. Pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final, volume final dividido pela temperatura final. Então, utilizaremos razão e proporção. Então, vamos lá substituir. Então, a pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura inicial, pressão final, volume final e temperatura final. Então, vamos lá. Vou repetir a pressão 1 vezes o volume 1. A temperatura inicial vai ser de quanto? Acabamos de encontrar. 290 Kelvin. É igual à pressão 2. Foi o que eu acabei de encontrar. Então, no lugar da pressão 2, final, eu vou colocar quanto? 1,2 pressão inicial vezes o volume final, dividido pela temperatura final. Mas a questão disse que o volume inicial vai ser igual ao volume final. Então, essa transformação volumétrica. Então, nessa transformação isovolumétrica, o volume é constante. Significa dizer que o volume inicial é igual ao volume final. Também essa transformação é conhecida como transformação isocórica ou isométrica. Então, vamos lá. Então, eu posso simplificar aqui, né? Se são iguais, vou simplificar. Então, a pressão inicial sobre 290 é igual a 1/2 da pressão inicial dividido pela temperatura 2. Então, aqui, ó, pressão inicial é igual a pressão inicial. Posso simplificar, porque todos os dois são numeradores, então na razão e proporção eu posso fazer isso. 1 sobre 290 é igual a 1/2 dividido por temperatura final. Então, eu vou fazer produto dos meios com dos extremos. Vai ficar quanto? Temperatura final vezes 1, vai ser a temperatura final, 290 vezes 1,2. Então, continuando aqui, a temperatura final vai ser igual a quanto? 290 vezes 1,2 vai ser igual a 348 Kelvin. Então, essa que é a temperatura final em Kelvin. Mas a questão lá do livro está pedindo a temperatura em Celsius. A resposta está em Celsius. Então, a temperatura Celsius vai ser igual a quem? A temperatura Kelvin menos 273. Lembrem desta fórmula aqui, ó, temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Aqui eu estou encontrando a temperatura Kelvin. Se eu quero encontrar a temperatura Celsius, fazer essa transformação, né, de Kelvin para Celsius, se aqui ele está somando, ele vai para o outro membro diminuindo. Então, vai ficar a temperatura Celsius, Tc é igual a temperatura Kelvin menos 273. Então, vamos encontrar essa temperatura. Então, subindo aqui novamente, a temperatura Celsius vai ser igual a 348 menos 273. Então, a temperatura Celsius vai ser igual a quanto? 75 graus Celsius. Então, vou diminuir aqui um pouco para mostrar todo o cálculo da questão 4. O vídeo aí, ó. E copiem. Então, vamos passar para a segunda folha. Então, a gente vai para a questão 5. Então, vamos lá. Questão 5. FUNESP, São Paulo. A figura 1 representa um gás perfeito do volume inicial, contido num cilindro fechado por um êmbolo de peso P, que pode se mover livremente. Colocam-se gradativamente grãos de areia sobre o êmbolo, que desce até o gás ocupar o volume inicial dividido por 3, mostrado na figura 2. Então, aqui eu tenho a figura 1, eu tenho um cilindro, essa parte aqui é chamado de êmbolo, esse êmbolo é móvel, pode subir e descer conforme a pressão.
Aqui eu estou num volume inicial na figura 1, foi colocado um pouco de areia aqui nesse cilindro e o volume inicial diminuiu aqui, ó, o volume na figura 2. Então, o volume inicial dividido por 3. Então, vamos ler o restante da questão. Admite-se que o processo é quase estático, ou seja, suficientemente lento para que o sistema se mantenha em equilíbrio térmico com o ambiente, que, por sua vez, se mantenha a temperatura constante. Se a temperatura é constante, transformação isotérmica. Pode-se afirmar que o peso total dos grãos da areia colocados sobre o êmbolo é igual a... Então eu tenho 5 opções aqui. Letra A, 3P, 2P, P dividido por 2 e P dividido por 3. Então vamos, aqui está a figura 1 e figura 2. Então lá disse que era para calcular a pressão exercida, nesse êmbolo aqui 2, na figura 2, no êmbolo 2. Então vamos lá. Então a pressão inicial, a pressão final. Eu quero descobrir a pressão final. Então aqui é tirando os dados da questão. Essa questão é assim. Tem o volume inicial, o volume final foi para VI sobre 3. Então eu vou utilizar justamente essa fórmula aqui. Pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. Pressão final, volume final dividido pela temperatura final. Como ele disse que a transformação era isotérmica, que significa dizer que a temperatura será o quê? Constante, as temperaturas serão iguais. Se são iguais, eu posso eliminar aqui dessa equação. Então vai ficar assim. Pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Então, na pressão inicial, eu vou repetir. O volume inicial também, que é na figura 1. Depois que colocado a areia, pressionou mais o êmbolo. Diminuindo o quê? O volume aqui, ó. Diminuiu o volume por causa de quem? Da pressão da areia em cima do êmbolo. Então, vamos fazer o cálculo. Então, eu vou colocar pressão 2 vezes o volume final é VI sobre 3. Então, vou colocar, ó, VI, que é o volume inicial, dividido por 3. Então, ó, volume inicial, como que é razão e proporção, eu posso dividir aqui, ó, volume inicial e volume inicial. Vai sobrar quem? A pressão inicial é igual a pressão 2 dividido por 3. Se aqui está dividindo em um membro, ele vai passar para o outro membro o quê? Multiplicando. Então, a pressão final exercida vai ser igual a 3 vezes a pressão inicial. Então, a resposta é quanto? 3P. No caso, seria a letra A da quinta questão. Então, eu vou diminuir aqui mais o caderno para mostrar todo o cálculo feito. Então, vamos para a última questão, a sexta questão. Então, para se fazer a sexta questão, eu vou lá fazer uma leitura da questão. Vamos ver o que é que a sexta questão está pedindo. A transformação A, B e C de um gás ideal é representada no diagrama a seguir. Então, aqui eu tenho um diagrama que tem a pressão na vertical e na horizontal o volume, medido em metros cúbicos, e a pressão em ATM, que é atmosférico. E a pergunta, considerando que a temperatura no estado A é de 127 graus Celsius. Então, quando tenho a pressão 2 e o volume, pressão 2 e volume 5, a temperatura nesse estado A, que é no ponto A, vai ser de 127 graus Celsius. A questão está pedindo o quê? Calcule a temperatura em graus Celsius nos estados B e C. Então, está pedindo para calcular a temperatura nesse ponto B aqui e a temperatura nesse ponto aqui C. Aqui está o gráfico. Então, vamos lá. Vou utilizar a equação geral dos gases.
Então, a equação geral é a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial, pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Então, a questão vem me dizendo, vou tirar aqui os dados, bem aqui. A temperatura no ponto A vai ser igual a 127 graus Celsius. É isso? Eu tenho que transformar essa temperatura de graus Celsius para a temperatura Kelvin. Então, a temperatura Kelvin vai ser igual a Tc mais 273. Então, a temperatura Kelvin vai ser igual a quanto? 127 mais 273. Então, essa temperatura, subindo aqui um pouco, essa temperatura Kelvin vai ser igual a quanto? A 400 Kelvin. Então, transformando a temperatura no ponto A, vai ser igual a 400 Kelvin. Então, vamos resolver. Então, eu vou relacionar, de primeiro momento, o ponto A com o ponto B. Então, a gente pode observar que no ponto A, quando a pressão é 2, o volume é 5. E no ponto B, quando a pressão é 2, o volume é quanto? É 2. Então, eu vou substituir aqui na equação geral. Então, eu vou relacionar pressão A, pressão, volume A, dividido pela temperatura A. Vai ser igual a quem? Pressão no ponto B, vezes o volume no ponto B, dividido pela temperatura no ponto B. Então, a questão está pedindo de primeiro momento quem? A temperatura no ponto B e depois a temperatura no ponto C. Então, estou procurando essas duas temperaturas. Então, vamos lá resolver a questão. A pressão A vai ser igual a quanto? A 2. E o volume, 5. E a temperatura em Kelvin vai ser quanto? 400. Beleza, meu amor? Então, a pressão no ponto B vai ser igual a quanto? A 2. E o volume? Também 2. Dividido pela temperatura no ponto B. Então, vamos calcular. Subir mais um pouquinho aqui. Então, a gente pode observar, se é uma razão e proporção, a gente pode fazer uma simplificação. Vou dividir aqui por 2 e aqui por 2. Vou dividir esse 5 pelo número 5 e aqui também por 5. Então, vai ficar dessa forma. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 400 dividido por 5 vai dar quanto? 80. Vai ser igual a quem? A 2 dividido pela temperatura no ponto B. Então, aqui eu estou procurando a temperatura no ponto B primeiro. Então, vamos lá. Produto dos meios com dos extremos. Então, vai ficar a temperatura no ponto B vai ser igual a quem? A 80 vezes 2. A temperatura no ponto B vai ser igual a quanto? 160 Kelvin. Mas a questão me pediu essa temperatura em graus Celsius. Todas duas. Quem lembra da questão? Graus Celsius. Então, vamos lá. Subindo aqui novamente. Então, a temperatura Kelvin vai ser igual a Tc mais 273. Quero encontrar em Celsius. Então, a temperatura em Celsius vai ser igual a TK menos 273. Se aqui é uma soma, para o outro mesmo vai vir uma subtração. Então, a temperatura em graus Celsius vai ser igual a 160 menos 273. Então, a temperatura, subindo mais um pouco, em graus Celsius vai ser igual a menos 113 graus Celsius. Então, no ponto, diminuir aqui, no ponto B, essa temperatura vai ser menos 113 graus Celsius. Então, já encontramos a primeira temperatura no ponto B. Agora, vamos encontrar a temperatura no ponto C. Então, dá para perceber que a pressão no ponto C vai ser 8 e o volume vai ser quanto? 2.
Então vamos substituir novamente lá na equação geral dos gases. Então vai ficar desta forma aqui. Vamos descobrir lá. Então, vou diminuir mais um pouquinho aqui para olhar os pontos da pressão e do volume. Então a pressão vai ser 2 vezes 5 dividido por 400. É igual, a pressão no ponto C é 8 vezes 2 dividido pela temperatura no ponto C. Então deixa eu aumentar aqui, não vamos confundir esse TC com temperatura Celsius. Isso daqui é a temperatura no ponto C. Então vamos fazer da mesma estratégia. Se é razão e proporção, posso dividir aqui e aqui. Posso também dividir esse 5 e esse 400. Então vai ficar 1 sobre 80 é igual a 8 sobre a temperatura no ponto C. Então, o produto dos meios com dos extremos, a temperatura no ponto C vezes 1 vai dar a temperatura C é igual a 80 vezes 8. Então, a temperatura no ponto C vai ser igual a quanto? 640 Kelvin. 640 Kelvin, isso no ponto C. Então, vamos transformar essa temperatura de Kelvin para Celsius. Então, vai ficar 640 menos 273. Então, a temperatura Celsius vai ser igual a quanto? 367 graus Celsius. Então, a temperatura em graus Celsius vai ser quanto? 367 graus Celsius. Então, no ponto C, a temperatura 367 graus Celsius. Diminuir aqui para vocês verem o cálculo todo. Então, terminando a questão 6, terminou a série de questões. Agradeço por assistirem até o final dessa videoaula. Não deixem de se inscrever no canal, é importante para continuarmos fazendo as videoaulas. Me sigam lá nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Desde já agradeço, obrigado e bons estudos.